Linguadit, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível B2, os pronomes relativos, parte 2. Nosso objetivo é aprofundar mais um pouco nas características especiais dos pronomes relativos, para assim poder aprimorar o jeito de falar ou escrever, aliás, o jeito de compreender a língua portuguesa. Vamos lá então. Comecemos com a tabela onde estão os pronomes relativos que nós já vimos no vídeo anterior, dos pronomes relativos 1. Sabemos que são variáveis e invariáveis, masculinos, femininos, singulares e plurais. Neste caso, nós já vimos algumas regras especiais sobre o pronome quem, e neste vídeo vamos estar vendo regras especiais sobre o pronome quem, que, o qual, quantos, e suas flexões, quantos, quantas, e o pronome relativo onde. Muito bem, vamos lá então com a primeira parte. O pronome relativo que é o de mais largo emprego, chamado de relativo universal. Pode ser empregado com referência a pessoas ou coisas, no singular ou no plural. Olhemos os exemplos. Conheço bem a moça que saiu. Atenção então, neste caso está se referindo a uma pessoa em singular, uma moça, ela que saiu. Atenção neste segundo exemplo, não gostei do vestido que comprei. Vestido que comprei, atenção, está se referindo a uma coisa, não está se referindo a uma pessoa, mas está referindo-se a uma coisa no singular. E, nesse terceiro exemplo, eis os instrumentos de que necessitamos. Atenção, então, neste caso, estamos nos referindo a uma coisa, mas essa coisa é plural. Neste caso, os instrumentos. Então, aí está o pronome relativo que, relativo universal. Também que tem outra regra. O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o a, o os, o as. Atenção então. Sei o que digo. Que, pronome relativo, atenção, está como antecedente o pronome demonstrativo o. Sei o que digo. Poderia ser o, a, o, a, os, o, as. Muito bem. Também se fala que quando o pronome relativo que está precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo o qual e as flexões que correspondem a esse relativo qual, ou seja, os quais ou as quais. Vejamos com um exemplo. Aquele é o machado com que trabalho. Vamos lá então. Preposição monossilábica, uma sílaba só, com. Aí está, preposição monossilábica. Então a regra diz que se emprega o pronome relativo que, como estamos vendo na frase, na oração. Aquele é o machado com que trabalho. Atenção neste segundo exemplo. Aquele é o empresário para o qual trabalho. Olha só, preposição monossilábica. Não, senhores. Essa preposição tem mais de uma sílaba. Para. Tem duas sílabas neste caso. Então a regra diz que quando é preposição de mais de uma sílaba, o pronome relativo que se emprega é o qual e suas flexões. Neste caso, o qual, porque estamos falando de aquele empresário singular, masculino, o qual. Mas atenção, que se estivéssemos falando de vários empresários, aqueles são os empresários para os quais trabalho. Aí o qual se flexiona em plural, porque já não é um empresário, senão que são vários empresários. Vamos para o pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo e as flexões, ou seja,
cuja, cujos e cujas. E relativo possessivo equivale a do qual, de que, de quem deve concordar com uma coisa possuída. Vamos lá com um exemplo. Olha só, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Então, a regra diz que esse pronome relativo é possessivo e equivale a do qual, de que, de quem, e deve concordar com a coisa possuída. Qual é a coisa possuída nesta oração? A coisa possuída são os troncos, né? Então, o pronome cujo deve concordar com os troncos. Troncos é masculino e plural. Então, devemos usar plural, cujos, e masculino, cujos. Olha só, nesse exemplo, as asas, as cujas penas tiraram, se estragaram. Igual, qual é a coisa possuída? As penas. Essas penas são plurais e são femininas. Então, o pronome relativo cujo deve flexionar-se de acordo com a coisa possuída. Neste caso, feminino e plural, então fica cujas. Vamos lá, então? O pronome relativo quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas. Se não seguem os pronomes indefinidos tudo, todos ou todas, não é um pronome relativo. É um pronome que já estudamos antes, é um pronome interrogativo. Mas quando está seguido dos pronomes indefinidos tudo, todos ou todas, se converte, se transforma, vira um pronome relativo. Vejamos o exemplo. Recolheu tudo quanto viu. Atenção, a palavra, ou pronome indefinido tudo, seguido de quanto. Portanto, neste caso, esse quanto se transforma em um pronome relativo. Muito bem. E vamos para o último pronome, o relativo onde. O relativo onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que, no qual. Exemplo. Primeiro, onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Pode ser usado sem antecedente. Atenção, nunca mais morei na cidade onde nasci. Então, diz que esse onde é empregado com verbos que não dão a ideia de movimento. Nasci, nascer, nascer não dá a ideia de movimento, portanto, empregamos o pronome relativo onde. Mas também temos outro caso. E é onde esse pronome relativo onde se deve estar acrescentado com a preposição a, o antecedido combinado com a preposição a, para formar a palavra aonde. Quando acontece isso? Tudo bem? Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento. E equivale a para onde. Atenção! As crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Usamos aonde por quê? Porque o verbo ir dá a ideia de movimento. E toda vez que o verbo der a ideia de movimento, então combinamos a preposição a mais o pronome relativo onde, ficando o pronome relativo aonde. Muito bem, essas eram as regras ainda faltantes para terminar nossa temática dos pronomes relativos. Realmente muito simples. Às vezes, com as definições, a gente se confunde um pouco. Mas com os exemplos, aí já dá para tudo ficar muito clarinho, né? Tudo bem? Nosso objetivo era terminar a temática dos pronomes relativos. Se você já conhece todas as regrinhas, aliás, são 10 regras, né, dos pronomes relativos, então atingiu o objetivo. Já tem mais ferramentas para falar e escrever melhor. Língua Vit, uma porta aberta ao mundo.